Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Professor Vidal e eu trouxe para vocês hoje o capítulo 11, onde nós falaremos de circuitos simples e aparelhos de medida. Então dá uma olhadinha na tela aí para você ver o que eu trouxe lindamente para vocês. Acredito que agora eu estou começando a melhorar essa edição. Aqui vocês sabem, já devem estar acostumados, a gente só tem um take. Não existe edição aqui quando a gente trabalha com essas nossas aulinhas. Por isso que eu vou falando, e agora já está tudo certo para a gente começar. Uma coisinha para a gente lembrar, antes da gente entrar propriamente na matéria, né? Nós tínhamos umas equações tradicionais, como U igual a RI, da primeira lei de Ohm, potência, como π, onde a gente ainda podia escrever duas equaçõezinhas de potência, né? Como potência igual a RI ao quadrado, ou então potência igual a U ao quadrado sobre RI. Eram outras duas equaçõezinhas tradicionais para cálculo de potência. Com essas equações, a gente consegue determinar praticamente tudo aquilo que vai ser perguntado para a gente dentro das questões, como cálculos de energia, potência, consumo. Não se esqueça que a energia é calculada com potência vezes tempo, uma equaçãozinha que nos persegue o tempo inteiro, né? Nos acompanha, na verdade, não é nos persegue, nos acompanha o tempo inteiro, desde da mecânica, ou da energia térmica, ou da energia elétrica. A gente vai falando sobre essa equaçãozinha da energia igual a potência vezes tempo. Outra coisa também interessante que a gente já falou foi sobre a associação de resistores. Existem duas formas da gente associar resistores, bem tradicionais, que são as chamadas série e paralelo, né? Nós podemos ainda ter uma terceira maneira, que seria a associação mista. O próprio nome já diz, né? Ela estaria misturando as outras associações. Ó, uma coisinha aqui para a gente colocar logo. A associação em série ela tem duas características. O I é sempre constante. O I não muda, né? Todos os resistores têm a mesma corrente. E a DDP é distribuída. Então, cada um dos resistores vai pegando um pouquinho da minha DDP total. Eu posso, inclusive, calcular o que nós chamamos de resistor equivalente, que é quando a gente faz a soma das resistências. Eu tenho outra associação ainda, que é a associação em paralelo. Essa associação em paralelo, ela também tem duas características, e é interessante perceber que essas duas características elas são invertidas com a associação em série, né? A associação em série é o mesmo I e o U é distribuído. Na associação em paralelo é o mesmo U e o I é distribuído. Ou seja, cada resistor pega um pouquinho da corrente total do sistema. Tá legal? Deixa eu chegar um pouquinho para cá, esse meu sistema. Melhorou. E o REC do paralelo, a gente tinha um jeitinho rápido de calcular ele de 2 em 2, que era um jeitinho mais direto, né, do que a gente ficar fazendo a soma dos inversos, né? Então no REC em paralelo eu podia fazer de 2 em 2 utilizando produto sobre soma. Isso foi o que a gente falou, né, naquelas outras nossas aulas anteriores, né, tanto da parte de associação em série, quanto da parte de associação em paralelo, quanto da potência, quanto da energia. Agora, o que eu trouxe hoje para vocês com essa história de circuito simples? Veja bem, eu trouxe um exemplo aqui, que tirei direto da apostila de vocês, tá? Tirei lá da plataforma. Um exemplozinho bem básico para a gente ver como é que é essa história de circuito simples. Primeira coisa importante aqui, nós estamos com um gerador e um receptor. Eu não coloquei nada disso antes para vocês ali na revisão, porque eu já ia falar automaticamente dentro dos exercícios que a gente resolveria aqui. O gerador, como o nome já está dizendo, é aquele que vai gerar energia para o circuito. O receptor é aquele que vai receber a energia para o seu funcionamento.
Geradores são pilhas e baterias, ou tomadas, né? Ou os nossos receptores são os aparelhos eletrodomésticos em geral, que são ligados nas nossas tomadas geradoras de energia. Então é muito comum que você tenha junto o gerador e o receptor, como nessa questãozinha. Como é que a gente enxerga o gerador, Vidal? Primeira coisa, o gerador é sempre o maior. Ele está gerando a energia para o sistema. O receptor é sempre o menorzinho, né? No caso aqui eu só tenho duas baterias, né? Duas DDPs, uma de 90 e uma de 60. Não são duas baterias, né? Por favor. São duas DDPs, uma de 90 e uma de 60. A maior é aquela que gera, a menor é aquela que recebe. Com isso, eu já consegui determinar o sentido da corrente elétrica. Veja só. Vou fazer menorzinho aqui. A corrente elétrica, quando chega ali, ela vai se distribuir. Eu já vou fazer ali melhor para você enxergar. Eu vou colocar as setinhas agora, veja só. A corrente elétrica ela vai sair do gerador aqui. Observa que ela entra no receptor, né? Ó, ela sai dessa parte positiva do gerador e entra na parte positiva do receptor, tá vendo? Por isso que o receptor está recebendo essa energia. E aí quando essa corrente chega nesse nó aqui, ó, que eu vou chamar de nó a corrente vai se dividir em duas partes. Uma parte para cada resistor. Um de 6 e um de 3. Vocês estão vendo ali? Tem um resistor de 6 e um resistor de 3 no sistema. Aqui vai ter outro nó. Eu vou chamar de nó E. Ah, o nó E. É, o nó E. Então, quando chegar ali no nó a corrente se divide em duas partes. Eu nem precisava ter desenhado essa daqui, né? Porque agora que eu vi que ela está desenhada aqui já. Tira ela fora dali. Já existe um I1 aqui, ó, desenhadinho. É exatamente o que eu quero descobrir, tá? E eu vou chamar aqui de 2. Bom, esse aqui é o nosso I de novo, ó, porque eles se juntam no nó E. É o nó E, é o nó E. Eles se juntam ali no nó E. Aqui, ó, continua a corrente e aí ela volta para o meu gerador. Beleza? Vamos supor que o nosso objetivo seja descobrir a corrente elétrica nesses dois resistores em paralelo, tá? O I1 e o I2. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é calcular a nossa corrente elétrica. Essa vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer para calcular essa corrente? Eu vou utilizar a equação da lei de Ohm-Pouillet, onde eu faço o gerador menos o receptor igual ao REC I. Dá uma olhada só. A primeira coisa, então, que a gente vai fazer é o seguinte. U igual ao REC I. Primeira lei de Ohm. A nossa DDP ela vai ser 90 menos 60. Isso é igual à nossa resistência equivalente vezes a corrente. Eu agora preciso olhar para o meu circuito e calcular a minha resistência equivalente. Você consegue ver aqui o 3 e o 6 em paralelo? Ó? Veja bem, se eu fosse fazer um novo desenho para esse circuito, esse 3 e esse 6 em paralelo aqui, eles vão me dar 2. Se eu fizer esse REC aqui, ó, 3 e 6, 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. Isso vai dar 18 por 9. Isso vai te dar um REC de 2, né? Então, o circuito equivalente, ele seria assim, ó, o circuito equivalente. Veja, ficaria um circuitinho mais ou menos assim, ó. Para a gente poder deixar tudo organizadinho aqui, ó. Olha só. Aqui eu teria a nossa bateria, que no caso está dando 30, é um 90, está dando 30, que é um 90 menos o nosso 60, tá vendo ali? No paralelo me deu um resistor de 2, olha só, no paralelo, e já existia um outro resistor aqui de 5 e um outro resistor aqui de 3, dá uma olhada. Então o nosso circuito ele ficou assim, ó, nosso circuito equivalente. Tá vendo ali? Vou dar uma destacada nesse circuito equivalente aqui pra gente, ó. Vai ficar guardadinho aqui, tá? Pra gente poder fazer a análise de outras coisas que eu vou precisar já já. Você vai ver isso aí, tá bom? Então, ó, o nosso REC ele vai ficar 5 mais 2 mais 3, né? Porque quando eu olho agora para aquele sistema, tá todo mundo em série, né? Vezes I. Então isso aqui vai ficar assim, ó, 30 igual a 10 vezes I. 30 igual a 10 vezes I, o I igual a 3 amperes. Show de bola? Bom, a ideia é a gente conseguir descobrir qual é a corrente ali no paralelo, em cada resistor.
Então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar aqueles dois nós que eu tinha te marcado, o nó A e o nó E, e vou marcar ele no meu circuito equivalente. Dá uma olhadinha aí. Ó, eu vou marcar aqui no meu circuito equivalente os dois nós, ó, o nó A e o nó E. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular essa DDP, AE. Vou calcular ela. Como é que eu faço para calcular a DDP AE? É só fazer o igual a RI. Se eu olhar entre o AE, tem um resistor de 2. E a corrente eu já achei aqui, ó. Olha a corrente lá embaixo. A corrente vale 3. Então eu consegui descobrir a DDP ali, ó. Deu 6 volts. Essa é a DDP do AE. Vou fazer o seguinte agora. Vou voltar no meu circuito original e vou fazer a DDP AE de cada resistor. Se eu olhar para esse resistor de 6, ó, ele está entre o AE. Então eu vou fazer o igual RI nele. Depois vou fazer aqui também no 3, ó, porque ele também está entre AE. Vê se você percebe aqui, ó. Ó. Então agora você vai ver o seguinte, ó. Eu vou fazer assim, ó. Agora sim. No Rzão igual a 6 ohms. 2 pontos. O igual a RI. O AE igual a RI. Aí vai ficar 6 igual a 6 vezes I. Observa que esse I, que é o I1, ele vai dar 1 ampere. Tá vendo aí? 1 ampere que deu essa corrente I1. E para achar a corrente I2, eu agora tenho dois caminhos. Ou eu continuo do jeito que eu fiz o de cima, no resistor igual a 3 agora, e faço mais uma vez o UAE igual a RI. Aí vai ficar 6 igual a 3i. Eu vou achar um i igual a 2. Essa seria a primeira maneira, né? A outra maneira seria nós enxergarmos a lei dos nós ali no ponto A. Tá vendo o ponto A aqui? Se eu olhar antes do ponto A, tem essa corrente I, que se dividiu na corrente I1 e I2. Dá uma olhada. Então, uma das coisas que eu posso escrever aqui é que o meu I ele é igual ao I1 mais o I2. Isso é conhecido como lei dos nós. Acredito que você já tenha ouvido isso, né? A lei dos nós, ela nos mostra exatamente essa divisão que a corrente elétrica sofre em cada nó do nosso circuito. Beleza? Eu trouxe um outro exemplo aqui de circuito simples para a gente falar. Esse agora não é para calcular a corrente, eu quero calcular a DDP ali entre os pontos A e B. Só que observa agora que esse tem 3 DDPs marcadas, uma de 15, uma de 10 e uma de 5. Preciso observar agora quem é o gerador, na verdade quem são os geradores ou quem são os receptores. A primeira coisa, percebam, esse positivo aqui dessa bateria, ele está ligado ao negativo dessa. Ou seja, essas duas elas estão se ajudando, porque eu tenho o positivo de uma ligado no negativo da outra. Então essas duas estão juntas, elas estão gerando 25 volts, essas duas juntas. Basta você somar as duas, né? Agora, essa outra aqui, ela está sozinha. Essa de 5 volts, ela está sozinha no nosso sistema. Ela está sozinha e é menor do que 25, né? Então o que aconteceu foi o seguinte, ó. Essas duas aqui, ó, deixa eu até colocar mais grosso, ó. Essas duas aqui, eu vou botar de azul, elas são geradores, essas duas aí. Show de bola? Essa outra vermelhinha aqui, ó, ela é um receptor. Então agora eu consegui descobrir qual é o sentido da corrente elétrica. O sentido da corrente elétrica, ele tem que sair do gerador, né? Então, a corrente elétrica ela tem que estar saindo aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó, um caminhozinho bonitinho. Que aí depois eu vou fazer na setinha, ó. Deixa eu só ajeitar essa daqui, que essa daqui... Agora sim. Então, a corrente elétrica ela sai do gerador em azul ali, ó. Comecei aqui, tá vendo? Entrou no receptor em vermelho, passou pelo resistor de 3, olha aí. Depois ela vai passar no resistor de 2, olha lá. Depois ela vai passar no gerador de 15, vai continuar e vai passar aqui no resistor de 5, tá vendo? E aí
volta para o gerador. Essa é a nossa corrente total, é a nossa corrente do sistema, é a nossa corrente I. Como é que eu vou fazer para determinar essa corrente, Vidal? Vou aplicar de novo a lei de Ampère. Nesse caso, eu não tenho nenhum resistor em paralelo. Fica até mais fácil da gente calcular esse resistor equivalente. É só somar tudo, né? Agora, cuidado com gerador e receptor, hein? Vai ficar 15 mais 10, são os dois se ajudando, menos 5, igual ao REC, que é a soma de tudo. 5 mais 2 mais 3 de novo. Vai dar 10 de novo, né? Igual o exemplo anterior. A ideia não é dificultar na conta, né? E aí, repara, 15 mais 10, 25. 25 menos 5, 20. 20 divididos por 10, esse I vai te dar um valor de 2 amperes. Para aí. Essa é a corrente que está passando no meu sistema. 2 amperes de corrente. Enquanto eu vou anotando esses 2 amperes, eu queria que você percebesse que o gerador ele aumenta a DDP do circuito. O receptor ele diminui, porque o receptor consome. Gerador gera, receptor consome, resistor também consome. Essas três relações que a gente tem nos circuitos, de quem gera e de quem consome, são muito importantes para que a gente monte a DDP dessa parte que a gente quer calcular, que é a DDP do AB. Tá vendo ali a DDP do AB? A minha ideia é calcular a DDP do AB. Essa DDPzinha que tem entre aqueles dois pontos que estão ali nos extremos. Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que perceber que o gerador vai gerar, então ele está sempre somando o DDP. O receptor vai consumir, está sempre diminuindo a DDP. E o resistor também, ele está sempre consumindo, então ele também está sempre diminuindo a DDP. Vamos ver como é que vai ficar então essa ideia agora para a gente poder fazer o cálculo da DDP AB. Primeira coisa, eu vou caminhar no sentido da corrente, beleza? Então eu vou pegar essa parte de baixo aqui, ó, do meu circuito para que eu consiga calcular a minha DDP AB. Vou pela parte de baixo do circuito, por essa parte aqui, ó. Essa vai ser a parte que eu vou utilizar. Porque aí eu vou estar no sentido da corrente, olha aqui, ó, pegando de A para B. Tá vendo lá? Show de bola? E aí a gente vai escrever o seguinte agora, ó, a DDP AB, eu estou pegando a parte de baixo, hein? Ela é igual. Atenção, esse resistor aqui ele consome, esse gerador ele aumenta, esse resistor consome. Quem consome diminui a DDP. Então, no caso, o resistor ele vai ter uma DDP negativa nesse sistema. O gerador ele acaba aumentando a DDP. Então, quando for resistor, eu vou colocar a DDP dele negativa. Quando for gerador, eu vou colocar a DDP dele positiva. E para achar a DDP desse trecho, basta somar todo mundo. Olha só, vê, dá uma olhadinha aí. Ó. Esse resistor aqui, ó, ele tem o valor 2 e a corrente 2. Ó, tá vendo? Se eu for calcular a DDP nele, U igual a RI, né? Aí vai ficar 2 vezes 2. Então vai dar 4 volts de DDP nesse resistor. Se eu for pegar esse outro resistor aqui, ó, ele vale 5 com uma corrente 2. Então, se eu fizer U igual a RI de novo, vai dar 10 volts. Tá vendo? Então, esse UAB vai ser o seguinte, ó, menos 4, daquele resistor de 2, tem que diminuir, ele está consumindo 4. Mais 15, que é o nosso gerador, ele está aumentando a DDP do sistema. E depois o resistor ali, que consumiu 10, ele diminui 10, olha só. Repara que aqui eu descubro a DDP AB como sendo 1 volt. Olha lá. 15 menos 14, né? Dá uma DDP de 1 volt no sistema. Veja bem, muita gente pergunta assim, Vidal, dá para fazer também pela parte de cima do circuito? Dá para fazer pela parte de cima. Só que se você fizer pela parte de cima, você não vai de A para B, você vai de B para A. E aí você não vai descobrir a DDP AB, você vai descobrir a DDP BA. Olha só, se eu fizer pela parte de cima, essa parte agora aqui, ó, ao invés de descobrir a DDP AB, eu vou descobrir a DDP BA. Aí vai ficar assim, ó. A DDP BA é igual. Bom, vamos ver aqui, ó. Repara, esse 10 aqui é um gerador, então ele aumenta, é mais 10. Esse 5 é um receptor, então ele diminui, é menos 5. E esse aqui tem uma DDP de 6, olha só, porque é 2 vezes 3, também diminui. Aqui a gente não pode vacilar, porque quando é resistor, diminui. Quando é receptor, diminui. E quando é gerador, aumenta.
Então vai ficar DDP BA 10 do gerador, menos 5 do receptor e menos 6 do resistor, olha lá. Aí eu vou achar a DDP BA de menos 1 volt. Veja só. Repara que essas DDPs, elas têm sinais opostos. E aí eu vejo uma outra coisa muito interessante também desse circuito. Se eu somar essas duas DDPs, tem que dar zero. Isso faz parte de uma das leis chamadas de leis de Kirchhoff, onde eu vejo a DDP da soma de uma malha sempre dando nula. É a DDP total do nosso pedaço de circuito ou da nossa malha, como a gente chama. Não há necessidade da gente ficar se aprofundando muito nas leis de Kirchhoff. A ideia só é a gente perceber essa relação, onde a gente pode falar tanto da lei dos nós de divisão de corrente, como da DDP, onde a gente tem essa soma sempre dando zero. Bom, a gente percebe exatamente isso nesse circuitinho simples que eu fiz aqui para vocês. Show de bola? Eu também gostaria de falar sobre os aparelhos de medida. Nós temos dois aparelhos de medida tradicionais para falarmos. São amperímetro e voltímetro. Acredito, inclusive, que pelo nome dê para a gente descobrir o que cada um faz, né? Amperímetro mede o quê? Ampere. E o voltímetro mede o quê? Volt. Então eu tenho dois aparelhos de medida. Um para medir corrente, outro para medir DDP. Eu vou começar com um aparelho de medida de corrente, que é o amperímetro. Para isso, eu tenho que lembrar qual é o tipo de associação que tem sempre a mesma corrente. Porque é isso que vai me interessar no amperímetro. Medir a corrente de um determinado pedaço do meu circuito. E para isso, o amperímetro tem que medir a mesma corrente que estava passando antes. Logo, o amperímetro ele é sempre ligado em série. Você até pode ligar em paralelo, mas aí se você ligar em paralelo errado, o amperímetro ele não vai ter essa medição correta que a gente está marcando aqui, tá? Depois eu vou te mostrar como é que fica essa ligação errada. Principalmente se o amperímetro for o amperímetro ideal. O amperímetro ideal é aquele que não vai atrapalhar o meu circuito. E para que ele não atrapalhe o circuito, ele vai precisar ter uma resistência, o amperímetro, muito tradicional. Vidal, que resistência é essa? Olha só. Primeiro, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Vamos supor que eu tivesse, repara só, um resistor R, uma DDP AB e uma corrente elétrica passando aqui, ó, uma corrente elétrica I. Tá bom? Eu agora vou colocar um amperímetro nesse sistema para fazer a medição dessa corrente. Então eu vou pegar aqui, ó, vou ligar um amperímetro agora. Bastante atenção, porque o desenho vai ficar um pouquinho diferente. Bem? Você vai ver aqui, ó, desenho um pouquinho diferente. Aqui vai estar o nosso amperímetro, veja. O amperímetro vai estar ali. O resistor vai estar aqui, ó. Esse é o símbolo do amperímetro, né? Aqui está a nossa DDP AB, como antes. E agora vem uma coisa muito interessante. Essa corrente que está aqui, ela não pode ser diferente da corrente anterior. Ou seja, ó, dá uma olhadinha para mim aqui para você perceber. Ó. Já baixou ali? Está meio lento ali na webcam, mas já vou aparecer aí em cima para você perceber. Eu tinha um primeiro circuito, que é esse aqui, ó, sem um amperímetro. A corrente nele, ela vale I. Tá vendo lá? Essa é a corrente I. Quando eu venho para esse aqui, ó, eu coloquei um novo resistor que foi o amperímetro. Então houve uma mudança na resistência. É isso que eu quero que você tenha atenção agora. Repara bem. Se eu for comparar, o resistor equivalente aqui, nessa primeira associação, ela vale R. Só tem um Rzão. Se eu vier aqui para essa segunda situação, o resistor equivalente agora, já que é uma associação em série, ele é o Rzão mais o R do amperímetro, olha só. Mas eu quero que essa corrente aqui seja a mesma que essa aqui. Ele tem que continuar com a corrente I. A corrente não pode mudar só porque eu coloquei o amperímetro lá. Porque o amperímetro ele é utilizado para medir a corrente que já estava no circuito. Então o amperímetro, para ser ideal,
ele tem que ter um valor de resistência muito baixa. Quando a gente diz assim, muito baixa, não pode ser zero, porque se for zero, ele não é nenhum aparelho. Esse resistor zero não existe, né? Então, a gente fala, na verdade, que ele, por ser um resistor muito baixo, ele é um resistor... Na matemática, a gente tem esse símbolo que mostra tende a zero. Já viu isso aí? Opa, não. Pode ser aqui. Ó, esse resistor aqui, do amperímetro, ele tende a zero. Tender a zero significa ser muito menor do que qualquer resistor associado. Então, vou colocar números para ver se fica mais claro. Por exemplo, vamos supor que esse R aqui seja 10 ohms. Então, se esse R for 10 ohms, o meu amperímetro vai ter que ser muito menor que 10 ohms. Eu posso colocar um amperímetro, por exemplo, como 10 a menos 3, que é muito menor do que 10 do resistor. Então, ele tem uma resistência muito baixa quando comparado às outras resistências. Isso é que a gente chama de amperímetro ideal. Show de bola? A gente tem também o outro aparelho de medida. Aqui a gente falou do amperímetro sempre ligado em série, onde eu te mostrei que o amperímetro tinha que ter uma resistência muito baixa em relação ao circuito. A gente pode falar também... Agora sim. A gente pode falar também do voltímetro. Como o nome já está dizendo, o voltímetro ele mede DDP, né? E para ele medir DDP, ele sempre será ligado em paralelo. Exatamente porque a ligação em paralelo é aquela que tem a mesma diferença de potencial. Então, na hora que eu estiver fazendo a análise do meu circuito, presta bastante atenção nessa associação do voltímetro. Ele sempre deve estar ligado nos mesmos nós do resistor que eu quero medir a minha DDP. Uma outra coisa interessante é que o voltímetro, para ele conseguir medir essa DDP, ele tem que ter um valor ideal de resistência. Agora, quanto deve ser essa resistência ideal do voltímetro? Para a gente conseguir descobrir, mais uma vez, a gente vem aqui agora para o nosso desenhozinho. Para só. Vou colocar aqui assim mais ou menos, ó. Vou fazer aqui mesmo. Aqui. Olha só. Para a gente poder comparar melhor aqui. Assim, repara. Vamos supor que eu tenha aqui, ó, de novo, ó, um Rzão, uma DDP AB e uma corrente I passando aqui, ó. Beleza? Eu agora, repara, eu já vou até escrever aqui logo direto. O resistor equivalente aqui está dando Rzão, tá vendo? Esse é o valor do resistor equivalente. E agora eu vou fazer uma ligação em paralelo de um voltímetro. Então eu tenho o meu Rzão, repara, eu continuo com o meu AB aqui, isso não mudou, tá bom? E agora vai vir o meu voltímetro. O meu voltímetro, ele tem uma simbologia bem parecida, né? Com a simbologia do amperímetro, é uma bolinha igual ao outro, tá? Agora vem um Vzão lá de voltímetro. A corrente I está vindo aqui, ó. A nossa corrente I vindo aqui. E agora, essa corrente I, ela chegou num nó. Okay? A única maneira de eu ter a mesma DDP que eu tinha na primeira situação é que eu tenha o mesmo produto R vezes I. Vê se você me entende. Se eu olhar para o primeiro circuito tem um Rzão e um I. Olha aqui, ó. O primeiro circuito tem um Rzão e um I, tá vendo? Então a DDP é U igual a RI. Então a DDP desse resistor é Rzão vezes I. Quando eu venho aqui, ó, para o segundo circuito, eu quero que esse segundo circuito também tenha uma DDP RI. Para ele ter uma DDP RI, você já percebeu que a corrente elétrica não pode dividir no nó? A corrente elétrica, ela não pode dividir nesse nó aqui, ó. Ela tem que continuar o seu caminho, veja só. Para, a corrente elétrica I, ela tem que continuar o seu caminho passando pelo resistor Rzão, sem passar pelo voltímetro. Assim já daria para a gente ver qual é o valor ideal do voltímetro.
Mas eu vou mostrar para vocês com um resistor equivalente. Ó. O resistor equivalente em paralelo, ele é calculado assim, né, com a soma dos inversos. Eu não vou fazer aquele macete que eu tinha te mostrado de produto soma não, tá? Senão vai ficar difícil da gente enxergar o que eu quero aqui com a matemática, veja só. Para que esse voltímetro não atrapalhe a medição do circuito, o REC ele tem que ser igual. Então o REC aqui deu R, o REC aqui também tinha que dar R. Ó. Ou seja, esse termo aqui, ó, ele tem que ser zero. Esse termo aqui, ó, ele tem que valer zero. Como é que eu faço para uma fração dar zero? Só existe uma forma de uma fração dar zero. É se o denominador for muito grande. Por exemplo, 1 sobre 10 é 0,1. 1 sobre 100, 0,01. 1 sobre 1000, 0,001. Quer dizer, eu estou crescendo cada vez mais o denominador e diminuindo cada vez mais a fração. Ou seja, se o denominador cresce muito e tende ao infinito, a fração tende a zero. Tá beleza? Se eu por acaso comi alguns zeros quando eu estava falando dos zeros vírgulas aí, vocês me perdoem, mas é porque eu fico fazendo tanta coisa ao mesmo tempo aqui, câmera e tal, filmagem, e ainda tem que dar aula de física, né? Chega um momento que às vezes a gente se perde um pouquinho nas palavras, tá? Então se eu comi alguns zeros aí quando eu fiquei falando de 0, 0, e tal, vocês me perdoem. Bom, o ideal então é que o resistor do voltímetro ele tenda ao infinito. Esse é o ideal do resistor do voltímetro, tá? Com isso, ele não vai atrapalhar a medição do circuito e se torna um aparelho chamado de aparelho ideal. Uma coisa interessante já para você perceber, né? O série e o paralelo são inversos, assim como o amperímetro e o voltímetro também. Não sei se você consegue perceber isso, veja só. O amperímetro ele tem uma resistência muito baixa, o voltímetro já tem uma resistência muito alta. Tá vendo? O amperímetro é sempre ligado em série, o voltímetro é sempre ligado em paralelo. Tá vendo? Os dois são opostos, né, em relação às suas características. Para a gente fechar essa parte de medição, eu queria propor a vocês agora duas situações bem estranhas. Por que estranhas? Porque a gente vai ligar os aparelhos de forma errada agora. Bom? Então eu queria ligar o meu... eu quero ligar o meu amperímetro em paralelo e quero ligar o meu voltímetro em série. Bom, eu vou fazer ao contrário. Atenção a esse detalhe, eu estou fazendo ao contrário, tá bom? Eu vou ligar o meu amperímetro em paralelo, veja, o amperímetro em paralelo aqui com o Rzão, olha os dois nós aqui, ó, eles em paralelo, tá vendo lá? E aqui, ó, vai estar o meu voltímetro, ó. Meu voltímetro ele vai estar aqui, ó, ligado em série com outro resistor, Rzão. Aqui vão estar os nossos dois nozinhos, tá bem? Vamos começar pelo lado de cá, veja só. A corrente elétrica ela vai chegar aqui, ó, nesse nozinho, tá bom? Eu vou supor que esse ponto do lado de cá, que eu vou chamar de nó A, seja o de maior potencial, tá bem? Com isso a corrente vem daquele lado ali, ó. Quando ela chega nesse nó, bastante atenção agora, porque eu tenho em paralelo um amperímetro. Um amperímetro tem uma resistência muito baixa. Então, se a resistência é muito baixa em relação ao Rzão, eu estou tratando um amperímetro colocado nesse fio em paralelo como um fio em curto, porque ele não tem praticamente resistência nenhuma considerável em relação ao circuito. E toda vez que eu tenho um fio em curto, esse fio não deixa o resistor ter DDP. Ou seja, quando eu olho para esse circuito, esse nó A que está ali, ele também está do lado de cá. Porque o resistor do amperímetro ele é muito pequenininho. Então eu crio um curto-circuito naqueles dois pontos. Isso significa que a corrente elétrica ela vai fazer esse caminho aqui, ó, ela vai passar toda pelo amperímetro e quando chegar do lado de lá ela vai embora. Nessa hora o resistor não funciona, não tem corrente elétrica passando no resistor, veja lá, ó. Nenhuma corrente passa nele, tá vendo? Então o resistor não funciona. O Rzão está em curto, veja só.
Torno a repetir, eu estou fazendo uma ligação errada, inadequada, tá bom? Esse amperímetro aí, ele vai acabar indicando uma corrente infinita. Como nós não vamos ter resistência nenhuma, né? A corrente ela vai se tornar muito grande. Então o amperímetro nesse caso vai fazer uma medição muito intensa. É muito perigoso porque provoca um aquecimento no sistema. Se você mantiver essa ligação muito tempo, é provável que o amperímetro queime, ou até mesmo que algum fio no sistema arrebente. Esse daqui, para a gente conseguir entender a sua leitura, eu vou chamar aqui, ó, de 12 volts, tá? Eu vou colocar aqui 12 volts no sistema. Então vamos supor que aqui tenha uma DDP de 12 volts. Ó. 12 volts, cara. Eu do 1, 12 volts. Cara, aqui é como se fosse ao vivo, né? Então, como ficou feio, eu vou fazer de novo. Não tem edição, cara. Nossas aulas são num take só. Uma coisa importante agora, veja. Se eu fosse, o voltímetro está em paralelo, né? Esse voltímetro ele é considerado ideal. Então eu quero que você imagine ele como uma resistência muito grande. Ele tem que ter uma resistência que tenda ao infinito. Vamos lá? Ele tem uma resistência muito grande. Quando eu for calcular o REC aqui, ele vai ficar Rzão mais o R do voltímetro. Isso aqui, como o R do voltímetro é infinito, né? O infinito mais R vai me dar uma resistência infinita, que é uma resistência muito grande. Ou seja, não tem corrente passando aqui, ó. Toda vez que eu coloco um voltímetro em série com o meu circuito, ele não permite passagem de corrente. A corrente se torna nula no sistema. E aí, o meu voltímetro, ele vai conseguir medir a DDP que você tem inteira naquele circuito, pois não vai haver queda de potencial. Isso significa, então, que como eu coloquei ali, né, ligado em 12 volts, significa que esse voltímetro ele vai medir a DDP daquele todo que está atuando no meu circuito. Não está havendo queda, não está havendo consumo em relação a esse resistor. Tá beleza? Notem mais uma vez que eu fiz uma ligação errada. Botei um amperímetro em paralelo e botei o voltímetro em série. É até legal da gente comentar uma coisa de uma aplicação. Esse amperímetro em paralelo aqui, ó, ele é muito usado pelos caras que consertam aparelhos eletrônicos. Hoje em dia não é muito comum esse conserto, a gente acaba trocando mesmo um aparelho por um novo, mas se eu fosse consertar algum aparelho, eu utilizaria muito esse conceito aqui da associação em paralelo do amperímetro, porque eu utilizaria o amperímetro em paralelo para descobrir se existe ou não corrente passando num determinado pedaço do circuito. Então a gente tem uma aplicação com esse amperímetro em paralelo, apesar de ser uma ligação errada. Bom, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Olha, não se esqueça, no início sempre fica um pouco difícil, mas você vai tentando cada vez mais que vai chegar um momento que você vai atingir uma região de conforto e vai ficando mais fácil o entendimento e a interpretação das questões. Não desista, faça bastante exercício. Agora que eu vi aqui que o meu cabelo tá meio estranho, é do lado de cá, rapaz. Agora que eu vi ali, deu uma baixada. Não desista, faça bastante exercício. Quanto mais exercício você fizer, mais fácil vai se tornar, tá bom? Um beijo grande e fica suave na física aí.